Alô? 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 Tá escutando aí, Wagner? Então tá bom. Então nós vamos dar continuidade ao nosso estudo do Evangelho de João. Hoje nós vamos estudar o capítulo 9. Vou só orar pedindo que Deus nos abençoe. Senhor, nós damos graças pelo domingo, graças pelas tuas bênçãos contínuas que nos permitem estar aqui e pedimos que o Senhor nos abençoe agora, dando oportunidade de aumentarmos o nosso entendimento da tua palavra, da tua graça revelada nas Escrituras. Nós oramos agradecidos por isso tudo e pedindo essa bênção em nome de Jesus. Amém. Hoje nós vamos estudar o capítulo 9 do Evangelho de João. O capítulo 9 é muito ligado ao capítulo 8, né? Se a gente fizer uma recordação rápida aí, no capítulo 8, Jesus estava na festa dos tabernáculos e lá na festa dos tabernáculos ele já havia dito que ele era a luz do mundo, como está em 8, no versículo 12, né? De novo lhes falava Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Jesus é a luz do mundo. E ele vai dizer isso novamente, agora no capítulo 9. Se nós formos ler, como leremos mais à frente no versículo 5, ele disse assim, enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Então, existe uma relação entre os capítulos, é uma continuidade. Vamos ler o capítulo 9 rapidamente e depois nós seguimos na aula. Capítulo 9. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença, e os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem nele as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia, a noite vem, quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isto, cuspiu na terra e, tendo feito lodo com a saliva, aplicou aos olhos do cego, dizendo-lhe, vai e lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviado, e ele foi, lavou-se e voltou vendo. Então os vizinhos e os que dantes o conheciam de vista, como mendigo, perguntavam, não é este o que estava sentado pedindo esmolas? Uns diziam, é ele. Outros, não, mas se parece com ele. Ele mesmo, porém, dizia, sou eu. Perguntaram-lhe, pois, como te foram abertos os olhos? Respondeu ele, o homem chamado Jesus fez lodo, untou-me os olhos e disse-me, vai ao tanque de Siloé e lava-te. Então fui, lavei-me e estou vendo. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Respondeu, não sei. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego. E era sábado o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegar a ver. Ao que lhes respondeu, aplicou lodo aos meus olhos, lavei-me e estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Não acreditaram os judeus que ele fora cego e que agora via, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram. É esse o vosso filho de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam, sabemos que este é o nosso filho que nasceu cego, mas não sabemos como vê agora, ou quem lhe abriu os olhos, também não sabemos. Perguntai a ele, idade tem, falará de si mesmo. Isso disseram seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que, se alguém confessasse ser Jesus o Cristo,
fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais: ele idade tem, interrogai-o. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram: dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. Ele retrucou: se é pecador, não sei. Uma coisa sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? E ele lhes respondeu: já vos-lo disse, e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram: discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas este nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem: nisto é de estranhar que vós não saibais de onde ele é, contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu alguém que tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram: tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós, e o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando-o, lhe perguntou: crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu e disse: quem é, Senhor, para que eu nele creia? E Jesus lhe disse: já o tens visto, e é o que fala contigo. Então afirmou ele: creio, Senhor, e o adorou. Prosseguiu Jesus: eu vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem vejam, e os que veem se tornem cegos. Alguns dentre os fariseus que estavam perto dele perguntaram-lhe: acaso também nós somos cegos? Respondeu-lhes Jesus: se fosseis cegos, não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Essa é a palavra de Deus no capítulo 9 de João. Nesse episódio do capítulo 9, Jesus faz um milagre didático, né? A gente costuma, quando lê a Bíblia, dividir os textos em didáticos e metafóricos, né? Os textos que indicam alguma coisa, mas não são para ensino, e os textos que são para ensino, textos ilustrativos, textos de ensino. Esse texto é de ensino, ele é didático. É Jesus levando um homem das trevas para a luz. É mais do que levar da cegueira para a visão. Ele leva o homem das trevas para a luz. Mas os seus oponentes que vivem em trevas não conseguem enxergar esse ensino. E no final do capítulo, os fariseus são descritos como os cegos, porque eles não têm a visão espiritual, eles não conseguem ver a luz de Jesus. O homem era cego, né? Cego de nascença. As causas conhecidas hoje de cegueira congênita são muitas, né? Muitas causas possíveis. No caso desse cego, é de prestar atenção em alguns pontos. Primeiro, esse cego não tinha um déficit intelectual. Nós podemos afastar algumas causas, então, de cegueira congênita que causam um déficit intelectual, porque ele não tinha. A falta de oxigenação ao nascimento, num parto muito prolongado, por exemplo, um parto distóxico difícil, pode causar déficit intelectual e perda de visão e de outras coisas. Não era esse o problema, porque ele não tinha esse déficit intelectual. E da mesma forma, nós podemos afastar a atrofia cerebral, tumor congênito, inato, como por exemplo o retinoblastoma, porque levaria à morte da pessoa, até hoje pode levar e na época poderia levar. Nós poderíamos ter, no caso deste homem aí, uma catarata congênita, uma doença metabólica ou uma doença genética, ou uma sequela, uma consequência de uma infecção da mãe, como ainda hoje pode acontecer com rubéola, toxoplasmose ou com uma citalomegalovirose, que podem levar a malformações no filho, ou a cegueira, ou a perda da audição e assim por diante.
Alguma dessas pode ter sido, porque elas não levam a déficit intelectual. E o homem não tinha o déficit, mas era cego e nasceu cego. Mas a causa não interessa mesmo, né? Quer dizer, na realidade o que a gente tem que saber não havia transtorno intelectual, mas haviam sequelas da cegueira. Os problemas para um cego de nascença, em qualquer época, são sempre graves. Uma criança que nasce cega, ela sofre uma série de desvantagens no seu desenvolvimento. Ela nasce em desvantagem em relação à criança que nasce vendo. A percepção do ambiente dessa criança cega é mais tardia, porque ela não é feita pelo conjunto dos sentidos, mas só pelo tato, basicamente, e pela audição. Então, por exemplo, essa criança não tem o estímulo visual que liga de início a criança à mãe, né? A mãe no colo, a criança é ligada principalmente, não só pelo tato, pela sensação de aconchego, mas pela visão, pelo contato visual direto, que é muito importante. Essa criança não tem. É interessante porque, como a fala envolve não só o ouvir, a criança para falar, ela não é só ouvir, ela vê a pessoa falando, e essa interação entre ver a pessoa falando e ouvir é que faz com que a pessoa desenvolva mais rapidamente a fala. E ela é prejudicada nesse aspecto, porque ela fica limitada a aprender só pela audição. É interessante quem já teve contato com cegos, né? Se você pegar uma pessoa que ficou cega, com qualquer idade, desenvolveu uma doença e ficou cega, e der uma massinha para ela e mandar ela fazer um rosto de uma pessoa, ela vai moldar o rosto como nós moldamos, ou seja, o rosto olhando para você, o nariz para você, o olho para você, você molda o rosto da pessoa olhando para você. Se você der uma massinha para uma pessoa que nasceu cega, ela vai moldar o rosto com a pessoa olhando do lado oposto ao seu, olhando para frente. Ela molda a pessoa como ela sente ela, com o nariz para lá, com o olho para cá. A percepção é completamente diferente. Ela não molda um rosto tão bem como quem já viu, e quando faz o nariz, faz as coisas que ela tem pelo tato e sai até razoável, ela faz numa outra perspectiva, muda a perspectiva. Então, essa criança, ela tem a fala atrasada, tem uma perspectiva alterada do meio ambiente, e ela geralmente é deixada meio de lado no ensino. O surdo é mais prejudicado do que o cego, porque as pessoas querem mais serem ouvidas do que vistas, né? De maneira geral. Mas na infância, a criança cega perde mais, porque como ela é passiva, ela não reage à presença das pessoas na sala, só pelo barulho, e quando tem muito barulho, ela não identifica quem se aproxima, ela fica meio largada, ela é mais passiva. Com isso, há uma falta de estímulo a essa criança, há uma falta de interação com o ambiente, e existe então o que? Uma dificuldade na educação dessa criança, além de só a limitação da visão, uma falta de estímulo. É aquela criança pouco estimulada, que então tem um desenvolvimento mais atrasado. Essa dificuldade vai se refletir na autoimagem que o cego de nascença tem de si mesmo. Ele tem uma noção de sua deficiência, né? da sua dificuldade. Então, essa autoimagem, provavelmente mais acentuadamente no primeiro século, mais do que hoje, onde existem mais recursos, essa autoimagem leva a ele ter plena consciência da sua insuficiência de conhecimentos. Ele sabe que ele sabe pouco. E isso torna muito interessante a comparação da atitude do cego, aqui, né, no nosso texto, com os fariseus. Porque o cego
no versículo 12, vamos dar uma relida no versículo 12. Disseram-lhe, pois, onde está ele? Ele, não sei. O não sei podia ser dito assim, não vi. Né? Porque antes dele ser curado, Jesus passou e ele não enxergou. Ele não sabia quem tinha feito aquilo, não viu o rosto. E foi para o tanque de Siloé. No versículo 25, ele fala novamente, ele retrucou, se ele é pecador, não sei. Uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. E no 36, ele fala mais uma vez, e respondeu, quem é, Senhor, para que eu nele creia? Né? Quem que é? Porque eu não vi, né? É você? Quem é ele? Quem é você, Senhor? Né? Então, 3 vezes ele faz algumas confissões de ignorância, mas no final da história, que nós chamamos de perícope, né? essa história, o que acontece com ele? Ele é conduzido à verdadeira visão e, mais ainda, à fé em Jesus Cristo, como está no 34 e 38, até o 38. Mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado e nos ensina a nós, e o expulsaram. Ouvindo Jesus que o tinham expulsado, encontrando, lhe perguntou, crês tu no Filho do Homem? Ele respondeu, quem é, Senhor, para que eu nele creia? Jesus lhe disse, já o tens visto e é o que fala contigo. Então afirmou ele, creio, Senhor, e o adorou. Ele chegou à visão e mais ainda, ele chegou à fé. Os fariseus estão na história também, a perícope inclui os fariseus. E eles fazem várias declarações, todas elas com arrogância e todas com como se diz, arrotando conhecimento, né? Todas como eu sei e vocês não sabem, né? Como está nos versículos 16, em que ele diz assim, no 16, só eu achar o 16, como por isso alguns dos fariseus diziam, este homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? Houve dissensão entre eles. Quer dizer, de qualquer forma, eles tinham conhecimento. No 24, ele fala assim, então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que este homem é pecador. E no 29, eles dizem assim, sabemos que Deus falou a Moisés, mas este não sabemos de onde é. Nós sabemos tudo, nós sabemos tudo. Mas o final da perícope mostra que quem era ignorante eram os fariseus, quem sabia da verdade era o cego de nascença. Como está no versículo 41, no final do capítulo. Respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos não teríeis pecado algum, mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Vocês é que não sabem da realidade de Deus. A história, como nós dissemos, é didática, né? É para nós aprendermos. E ela contrapõe a visão espiritual com a cegueira completa e as suas consequências. Então, essa história aqui tem muito a ver com a história da cura do paralítico, que nós estudamos no capítulo 5. Porque foi num sábado, nós temos o tanque, nós temos o interrogatório e nós temos o conflito. Nas duas histórias, do paralítico e do cego, nós temos essa sequência. E nós temos aqui, nessa história, como nós tivemos na história do paralítico, a primeira pergunta que foi levantada, que é a questão da origem do sofrimento. Os fariseus achavam que esse cara nasceu em pecado, porque ele era cego. E essa é a pergunta que foi feita. A primeira pergunta no capítulo 2, como se diz aqui na minha Bíblia, antes de virar a página, já pergunta, os seus discípulos perguntaram, mestre, quem pecou, este ou seus pais, para que ele nascesse cego? E depois, se nós formos voltar no capítulo 5, tem a mesma pergunta, né? Quem pecou? Quem fez o pecado? Nos dois casos, Jesus não explicou a origem, o mistério do sofrimento humano, né? Quem quiser ler mais a respeito disso, eu indico Lewis, né? C.S. Lewis, né? O professor de literatura medieval de Oxford, que escreveu sobre o assunto, e é muito bom, que é O Problema da Dor. Você encontra o livro em qualquer livro e é um assunto muito bom. Jesus aqui não respondeu, né? Jesus, o que ele disse em ambos os casos,
ele eliminou as especulações. Não é nada disso que vocês estão pensando. Ele não fez um tratado, ele não elaborou a questão, mas ele abordou a origem do sofrimento, eliminando a especulação. Não é pelo pecado, não afasta a condição humana, mas não elucidou o problema. O que ele fez foi tratar o problema. E é isso que Jesus faz, quer dizer, ele trata o problema e trata no cerne da questão. É como a doença em que às vezes a gente não conhece a etiologia perfeita da doença, mas nós temos tratamento. Então nós não vamos especular sobre a etiologia e postergar o tratamento se nós sabemos do tratamento. Jesus fez isso, quer dizer, ele tirou a especulação e tratou. O tratamento que ele usou foi um tratamento muito interessante. Ele usou terra e saliva. E esse tratamento de terra e saliva, ou só da saliva, era muito usado na antiguidade. E Jesus usou outras vezes. Se nós formos ver em Marcos 7,33, em Marcos 8,23, nós temos referências a tratamentos que Jesus fez usando a saliva também. Mas o foco dessa cura não é no método, mas no simbolismo. Jesus, quando faz o tratamento usando terra e saliva, fica claro que era ele que estava tratando. Primeiro ponto, né? Era Jesus que estava fazendo. Ele fez e ele tratou. Veio dele, de Jesus. Esse é o primeiro ponto. Mas o simbolismo estava no fato de que, fazendo isso, ele mandou o homem se lavar no tanque de Siloé. Esse tanque, cujas ruínas estão lá até hoje, em Jerusalém, essas são ruínas, mas tem água ainda, né? Tá lá. Esse tanque fica na região sul da cidade e ele era abastecido, ele era cheio, era um tanque que vivia cheio pelas águas da fonte de Gihon, é uma fonte perene de água, e que fornecia água usada na cerimônia do templo, na festa dos tabernáculos. As festas do templo usavam água e era a água dessa piscina, desse tanque. E nós vamos lembrar em João, que nós já estudamos no capítulo 7, 37 e 39, que Jesus ensinou que ele substituiu as águas. A fonte da água viva era ele. Ele substitui o significado da água das festas dos tabernáculos por ele. E João acrescenta, para não deixar passar o significado, que Siloé, isso João acrescentou no texto, significa enviado. E não foi por acaso que ele acrescentou isso. João mesmo chama Jesus, né, o Senhor, de enviado várias vezes. Então, a cura era um símbolo dessa realidade. Quer dizer, aquilo que era representado, né, pelo Siloé, pelo enviado, era a realidade que o cego estava experimentando. Era ele, Jesus, o enviado. A questão da cura causou muito impacto, certamente. Jerusalém não era uma cidade tão grande assim, o cego era conhecido porque tinha ponto fixo, né? tinha endereço conhecido, e era um cego de nascença, quer dizer, ele não tinha, por exemplo, como a gente vê muito hoje, gente que diz que cura a cegueira, mas faz cirurgia meia-boca de pitirígio, né? Tem uma membraninha que vai lá, o cara vai lá, raspa a membrana, o cara começa a enxergar melhor e diz que isso é cura. Na realidade é um cego de nascença que voltou a ver, é um cego de nascimento, uma cegueira congênita. Isso deve ter causaria impacto hoje e causou muito impacto na época. Só que a questão foi, como hoje existe essa tendência da judicialização de todas as coisas, em particular na saúde, né, foi judicializada. Só que quem foi levado a julgamento não foi quem fez a cura, que era o objeto da investigação dos fariseus, mas foi quem recebeu a cura, foi o cego. Ele é que foi ao julgamento. Como não era sábado, né, como era sábado, e os fariseus achavam que só quando não fosse sábado que se podia fazer milagres, no sábado nem milagre podia ser feito, a liderança judaica sentiu-se na obrigação de investigar uma violação da lei.
o Estado judeu era teocrático, a lei que valia era a lei religiosa, e então havia aquela sensação de obrigatoriedade de investigar uma violação à lei. E eles acharam que houve uma violação da lei aí. Fizeram um interrogatório prolongado com várias sessões, inclusive com a convocação de testemunhas, até os pais do que foi cego foram convocados. E é interessante observar aqui a evolução da fé que aconteceu aqui, que é muito parecida com a evolução da fé da mulher samaritana, que nós estudamos no capítulo 4. Como houve uma progressão de fé. Aqui houve uma progressão de fé mostrada aqui na progressão dos títulos que o cego dá ao Senhor, né? Como o cego se refere ao Senhor. Ele chama de início apenas por Jesus, com aquela referência oculta ao enviado, né, de Siloé. Depois ele chama de profeta no versículo 17, de Messias no versículo 22, Deus no versículo 23, Filho do Homem e Senhor, nos versículos 35 e depois no 38. Houve uma evolução no reconhecimento. Quer dizer, ele primeiro fica meio tonto com a cura, e aí ele vai evoluindo nas suas convicções do quem era aquele que o curou. O primeiro passo do interrogatório foi feito pelos vizinhos e conhecidos, como está do versículo 8 ao versículo 12. Eles são testemunhas do milagre, mas apesar disso, apesar de terem visto, continuam incrédulos, né? A incredulidade é, não pode ser, né? Esse cara é igualzinho ele, mas não é ele, né? Quer dizer, é a cara do Donald Trump, mas não é o Donald Trump. É a figura, né? Mas não é ele. Não, mas é ele. Aí até que o cara fala, não, sou eu, né? Eu sou eu mesmo. Depois deles, os fariseus assumem o processo e passam a interrogar o próprio homem e a sua família. E o passo seguinte mostra a violação do sábado, né, pelos fariseus houve, do 13 ao 17, nós vamos ler. Levaram, pois, aos fariseus o que dantes fora cego, e era sábado o dia em que Jesus fez o lodo e lhe abriu os olhos. Então os fariseus, por sua vez, lhe perguntaram como chegara a ver, ao que lhes respondeu, aplicou o lodo aos meus olhos, lavei-me, estou vendo. Por isso, alguns dos fariseus diziam, esse homem não é de Deus, porque não guarda o sábado. Diziam outros, como pode um homem pecador fazer tamanhos sinais? E houve dissensão entre eles. De novo perguntaram ao cego, que dizes tu a respeito dele, visto que te abriu os olhos? Que é profeta, respondeu ele. Mostra que havia um problema de lógica nesse julgamento aí, né? Qual que é o problema de lógica? Se Deus ouve a Jesus, e isso ficou evidente porque o cego de nascença estava vendo, estava na frente deles, né? O cego. Então, se Deus ouve a Jesus, a cura ocorre. Então, como que Jesus pode ser uma pessoa iníqua, pecadora, violadora do sábado? Por isso a dissensão deles, quer dizer, há um problema de lógica aí. Então, ele é um cara que é um pecador, é um cara que afronta a Deus, em que Deus não se compraz, não gosta. Deus odeia o pecado. Agora, a conclusão dos fariseus foi, ele violou o sábado, ele é pecador. Ora, Deus ouviu o que esse homem falou, como ele é pecador. Aí houve dissensão, mas eles preferiram acreditar em si mesmo, né? Não na revelação de Deus. O terceiro passo, que está de 18 a 23, estão continuando a ler, diz, não acreditaram os judeus que ele fora cego. Então vamos eliminar, existe um problema de lógica, vamos eliminar a parte que está problema. Não acreditaram os judeus que ele fora cego, que agora havia, enquanto não lhe chamaram os pais e os interrogaram. É esse o vosso filho de quem dizeis que nasceu cego? Como, pois, vê agora? Então os pais responderam, sabemos que esse é nosso filho que nasceu cego,
mas não sabemos como vê agora ou quem lhe abriu os olhos. Também não sabemos. Perguntai a ele, tem idade, falará de si mesmo. E se o disseram a seus pais, porque estavam com medo dos judeus, pois estes já haviam assentado que se alguém confessasse ser Jesus o Cristo, fosse expulso da sinagoga. Por isso é que disseram os pais, ele idade tem, interrogai-o. A solução que eles acharam, né, os fariseus, Deus é consistente com sua lei, Deus não é uma pessoa inconsistente. Então, o milagre só pode ser falso. O milagre é uma fraude e eles estão enganando a gente. Deus não contempla o pecado e milagres ao mesmo tempo. Quer dizer, não dá para Deus fazer milagre através de um pecador e aceitar pecado e milagre juntos. Então, um dos dois tem que ser eliminado. Nesse ponto eles tinham razão, né? Então vamos lá, só que escolheram eliminar o lado do milagre. Então o milagre não aconteceu. Só que aqui os pais, né, do cego não ajudaram. Eles chamaram os pais, crentes que iam falar, não, esse cara não é o nosso filho. Não, o cego foi levado daí, esse é outro. Só que os pais vieram e não ajudaram. Eles confirmaram que o homem era o filho deles mesmo. E que de fato era cego, mas morrendo de medo porque perceberam que dizendo isso, eles estavam frustrando a intenção dos fariseus, estavam contrariando as autoridades que tinham poder sobre eles, então eles estavam morrendo de medo. Só que o passo mais importante ainda, que veio a ser dado, está no 24, nos versículos 24 até o 34. Então chamaram pela segunda vez o homem que fora cego e lhe disseram, dá glória a Deus, nós sabemos que esse homem é pecador. E ele retrucou, se é pecador, não sei, uma coisa eu sei, eu era cego e agora vejo. Perguntaram-lhe, pois, que te fez ele? Como te abriu os olhos? Ele lhes respondeu, já vos-lo disse e não atendestes. Por que quereis ouvir outra vez? Porventura quereis vós também tornar-vos seus discípulos? Então o injuriaram e lhe disseram, discípulo dele és tu, mas nós somos discípulos de Moisés. Sabemos que Deus falou a Moisés, mas esse nem sabemos de onde é. Respondeu-lhes o homem, nisso é de estranhar que vós não sabeis de onde ele é, contudo me abriu os olhos. Sabemos que Deus não atende a pecadores, mas pelo contrário, se alguém teme a Deus e pratica a sua vontade, a este atende. Desde que há mundo, jamais se ouviu alguém que tenha aberto os olhos de um cego de nascença. Se este homem não fosse de Deus, nada poderia ter feito. Mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós, e o expulsaram. Aqui, o cego é convocado outra vez, o ex-cego, né? Ele foi convocado vendo. Numa tentativa de encontrar uma maneira de condenar Jesus. O milagre em si era um fato muito evidente demais para ser ignorado. Mas mesmo com uma evidência como esta, as autoridades desconsideraram, né, essa evidência. Quer dizer, como ia contra o que eles estavam decididos, já na cabeça deles a seguir, eles desconsideraram mesmo a evidência mais forte. Eles julgaram contra as provas. Eles fizeram a decisão errada. Então, mesmo assim, eles mostram uma desconsideração contra as provas e passam a desconsiderar o cego, né, que estava falando isso, como desconsideravam a Jesus. E eles se definem, então, houve a controvérsia pelo problema da lógica e eles se definem contra Jesus, né? Então, eles mudam agora, a linguagem do versículo 28 é muito importante para entender, né? Eles colocam agora a questão em outro ponto agora. E disseram, discípulo dele és tu, nós somos discípulos de Moisés. Você é discípulo de Jesus, mas nós somos discípulos de Moisés. Eles deslocam o problema agora. Eles polarizam a questão. Você não pode ser discípulo de Moisés e de Jesus ao mesmo tempo. Estavam certos novamente, né? Acertaram outra vez na questão. Novamente, eles erraram na escolha. Essa separação, um abismo que existe entre a igreja e a sinagoga,
já começava a aparecer, né? Nós temos outro testemunho dessa incompatibilidade que nós já vimos no capítulo 8, nos versículos 39 a 47. Eles polarizaram a questão em outro ponto. Agora, não dá para seguir Moisés e Jesus. E nós ficamos com Moisés. E você ficou com Jesus. Então, você não tem parte conosco. Expulsaram. A defesa final desse que foi cego está de acordo com uma lógica do seu próprio caso. E é interessante porque que esse milagre que foi colocado aqui no Evangelho, porque o próprio João fala, houveram N milagres que poderiam ter sido colocados, e vários foram com um objetivo, né? Por que esse foi, né? Especificamente, né? Os sinais que Jesus fez são uma evidência convincente. Por que esses líderes, então, rejeitam esse homem Jesus? Ele coloca aqui, um dos objetivos é para mostrar que uma consequência da vinda do Senhor é julgamento, é julgar. Jesus deixa claro que ele não vai julgar, mas quem não opta por ele já está julgado, quer dizer, haverá julgamento para esses. Jesus fala nessa questão. E esse é um objetivo do Evangelho de João, é explicar isso. Jesus é a luz do mundo. Se não for para a luz, não tem escolha. Na realidade, a palavra é usada julgamento, mas talvez a palavra mais correta fosse sanção, né? Não o nome do herói de Juízes, mas sanção penal. Quer dizer, qual é a diferença entre julgamento e sanção? O julgamento é quando reúne, ouve-se tudo e dá-se uma pena. A sanção é uma consequência. Se você chegar para uma criança e falar assim, não põe a mão na tomada, porque senão você leva choque, e ela vai lá e pôr, isso é uma sanção, né? A sanção de pôr os dedinhos na tomada é levar choque. Não tem julgamento, assim, é um julgamento sumário. Ele desobedeceu, pum, levou o choque. Foi sancionado. É execução de um contrato. Não tem que julgar, é executar. E, na realidade, aqui, o que João veio falar é isso. Nos versículos 39 e 41, ele fala isso. Prosseguiu Jesus. Eu vim a esse mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, e os que veem se tornem cegos. Não é que ele veio para cegar as pessoas, mas os que não veem Jesus continuam cegos, é uma sanção. E é julgamento, né? No sentido que Deus faz esse julgamento. E ele veio, e isso está de acordo com todo o Evangelho. E esse julgamento fica esclarecido do lado dos fariseus no versículo 41. Respondeu-lhe Jesus, se fosseis cegos, não terias pecado algum. Mas porque agora dizeis, nós vemos, subsiste o vosso pecado. Quer dizer, vocês falam, não, eu sei, eu vejo e escolho Moisés. Estou sabendo, mas eu vou escolher Moisés. Não pode pôr uma tomada, eu sei, mas eu vou pôr. E põe, e toma o choque. E eles escolheram, e por isso persiste o pecado dele. Se escolhessem a Jesus, não teriam pecado, porque Jesus eliminaria os pecados dele. Era a única opção. Moisés não faz isso, Jesus faz. E a evidência do cego é essa. Então, esse é o julgamento. Então, não há resposta, a consequência é o julgamento. A defesa final que o cego apresentou, voltando então aos versículos 30 e 33, está de acordo com a lógica do seu próprio caso, e a gente sabe de tudo isso, né? E então, o que a gente vê? Um episódio semelhante a esse, narrado nos versículos iniciais do versículo 5, mostra a mesma coisa. Quando Jesus reencontra um paralítico que ele tinha curado no sábado e que sofreu as pressões, ele encoraja esse paralítico a prosseguir na jornada, né? No capítulo 9, o cego acaba sendo expulso da sinagoga. O paralítico foi rejeitado e o cego acaba sendo expulso. E Jesus encontra esse cego, que foi rejeitado por Moisés, pela lei, e se revela a ele.
E uma vez que ele já via o cego dado o seu testemunho e aceitado o milagre de Jesus, crer agora é um passo pequeno. Vamos lembrar, existe uma coisa que é conhecer a Jesus e ter conhecimento dele, é chamada fé. Na realidade, a palavra correta seria a crença em Jesus. Outra coisa é ter uma fé, aquela fé salvadora, essa fé que separa de Moisés e os de Jesus, separa as coisas que o homem pode fazer das que Deus faz. É a fé salvadora, é a fé que age na pessoa e salva. E uma é uma evolução da outra, mas às vezes não tem nada, pode ser súbita, pode ser lenta, pode ser como nesse caso desse cego aqui, que foi progressiva ante as evidências de Jesus, ele foi passo a passo até chegar à fé salvadora. Deus o conduziu até lá, pela ação do seu Espírito, no caso, a ação direta do Senhor Jesus. Essa crença para ele foi quase que natural. A sua disposição em relação a esse sinal de Jesus, a posição que ele tomou foi fundamental. Vamos lembrar, ele se julgava um ignorante, porque ele era cego, ele era uma pessoa limitada, ele tinha uma consciência. Todo dia ele era lembrado disso, porque ele era meio espezinhado. Sai da frente, o cara, não está enxergando? Não estava. E ele era lembrado disso todos os dias. E essa disposição, então, de que eu não sei nada, então eu vou aprender do que agora que eu vejo, era completamente diferente da disposição dos fariseus, que achavam que já tinham tudo, então a mente fechou. Eles já achavam que sabiam tudo, eles agora não precisam saber mais nada, eu já sei tudo. Por que eu vou? Esse é um conceito até aristoteliano, né? A perfeição não pode ser mudada, né? Porque se tiver mudança não é mais perfeição. Então, eles se achavam perfeitos, não podiam mudar nada. Então, eles tinham a mente fechada à revelação. Então, a luz de Cristo não penetrou, não houve penetração da luz de Cristo. Eles se tornaram cegos porque eles ficaram nas trevas. Aquele cego saiu das trevas. Como está no versículo 39, o Senhor fala, né, dessa circunstância. Eu vim vim a este mundo para juízo, a fim de que os que não veem, vejam, os que veem se tornem cegos. E eles preferiram ficar nas trevas, achavam que viam, mas ficaram cegos. Cegos a Ele, cegos a Jesus. Parece que ver os sinais de Deus e rejeitá-los é uma coisa pior do que nunca ter visto. Tudo é ruim com ruim, né? Mas seria até pior. Esse episódio é muito marcante dentro do Evangelho de João. Esse capítulo é muito importante. É lógico que nós vamos ver depois, talvez, um milagre que só João registra, que é fundamental, a ressurreição de Lázaro. Mas se nós tirarmos a ressurreição de Lázaro aqui, esse aqui é muito importante, né? Muito, o do cego que volta a ver, né? É muito. Como disse um comentarista que estava lendo, esse episódio tem charme, né? É diferente dos outros, mas esse tem charme. O diálogo entre os fariseus e o ex-cego tem uma ironia fina, tem senso de humor. De um lado, os fariseus têm o que nós hoje chamamos de pompa e circunstância, né? Quem já foi a Londres, um dos passeios obrigatórios em Londres é ver a troca da guarda da rainha em frente ao Palácio de Buckingham. Muito difícil, porque fica um murundum de gente, né? Aqueles guardas todos separando, você fica tentando ver, quem tem menos que 1,70 m não enxerga nada. Fica difícil, a não ser que chegue de madrugada lá e fique na frentinha. Mas o que a gente vê lá? Vê pompa e circunstância, né? A gente vê toda a pompa imaginável, circunstância e tal. Vale a pena ver a coisa como um episódio cênico, né? É muito bonito. Os fariseus eram assim, eles eram cheios de pompa e de circunstância. Eles eram ansiosos muito, não como a rainha da Inglaterra, né? que a pompa e a circunstância lá é para mostrar uma lembrança da época em que
a Inglaterra era o maior império do mundo, soberano de todos os mares e assim por diante. Então tinha que demonstrar isso com toda a pompa e circunstância. Hoje sobrou a pompa e a circunstância, né? Mas está lá ainda, vem. Os fariseus é a mesma coisa, eles eram muito ciosos da sua sabedoria. E essa é a ironia da história. Eram gente, os fariseus, ciosos de que eu sei e você não sabe. Aquele outro homem que era abandonado, estava fora da vida social, não tinha oportunidade dentro da sociedade, porque era cego, ele tinha que viver de esmola, ele não trabalhava, ele não tinha acesso a nada, nem na agricultura, nem no comércio, nem nada, por causa da sua deficiência. Esse homem conseguiu irritar esses outros que eram ciosos com pompa e circunstância da sua sabedoria. E isso em contraste, né, sempre com a ação de Jesus. Jesus é interessante. Jesus, se nós formos ler no Evangelho, em todas as circunstâncias, ele nunca perdeu a calma. A intervenção dele foi sempre oportuna. E como foi nesse caso aqui também, né? Uma intervenção calma e oportuna, e levou esse homem das trevas para a luz. O testemunho que nós temos aqui é incomum. Então, por que esse milagre é importante? Falei, talvez, exceção de Lázaro. Por um lado, diferente do de Lázaro, esse é o mais abundantemente confirmado dos milagres do Senhor. Esse milagre foi confirmado. Nós tivemos um milagre que foi submetido a uma investigação pública, oficial, confirmado pelo cego que voltou a ver, pelos pais do cego, pelos vizinhos do cego e até pelos fariseus que estavam julgando. Eles não aceitaram, eles tiveram uma má vontade danada, mas aceitaram, acabaram aceitando o milagre. Tanto que mudaram a perspectiva. Então, tudo bem, o milagre aconteceu, mas você não pode seguir Moisés e Jesus, né? Mas esse milagre é atestado, é confirmado, é um milagre que não dava para dizer que não. Essa é a história que nós vimos aqui de um homem marginalizado da sociedade, abandonado. Esse homem não tinha esperança nenhuma, em nada, até se encontrar com Jesus. O Senhor levou ele para a luz, tanto do ponto de vista físico, porque ele nunca tinha visto a luz, ele era cego de nascença, ele nasceu cego, como na luz espiritual. Nós vemos que no final disso ele tinha sentido na vida. Nós vemos que ele terminou adorando a Jesus. Houve uma saída de uma vida sem sentido para uma vida totalmente com sentido. É uma história, então, do ex-cego que apresenta um contraste com a história dos fariseus, que já tinham grandes privilégios, eles de fato tinham grande conhecimento das Escrituras e tinham acesso a tudo que os judeus já tinham recebido da revelação de Deus. Seria de fato, como o cego falou, de se esperar que eles fossem os primeiros a crer. No entanto, meio paradoxalmente, foi essa sabedoria, esse conhecimento profundo de que eles tanto se orgulhavam, a própria condenação deles, e o que agravou a culpa deles foi o conhecimento. Eles passaram a ter tanto conhecimento que passaram a ter orgulho no conhecimento e a aceitação de que eles poderiam aprender alguma coisa de um ignorante era muito para eles. Eles não aceitaram. Foi o ignorante, o humilde, o destituído de sabedoria própria, que aceitou como digna de fé e de vida as afirmações de Cristo. Esse foi o que aceitou. O sábio não aceitou. O problema dos fariseus é muito próximo do problema dos que são politicamente corretos do ponto de vista da crença, né? Quer ser politicamente correto. Nós vemos muitas vezes e argumentamos muitas vezes com muitas pessoas que os fatos miraculosos descritos na Bíblia que Jesus fez não são exatamente assim. Eles admitem que Jesus era um mestre supremo no terreno da moral, exaltam a Jesus como um bom homem, mas negam a divindade do Senhor. É comum.
Isso gerou alguns fatos na história que a gente chama a busca pelo Jesus histórico, né? Vocês já devem ter falado, em que algumas pessoas, às vezes pessoas de grande conhecimento e que nós admiramos muito, eu inclusive, como por exemplo Albert Schweitzer, né? Que era um discípulo não do Senhor Jesus, mas de Remarius, que era um filósofo que pregava essas coisas. E a gente vê que então a sabedoria pode levar a problemas como esse, né? Enquanto a Bíblia nos apresenta Jesus como aquele que abriu os olhos desse cego, que andou sobre o mar e que fez muitas coisas, essa Bíblia também apresenta Jesus como quem ressuscitou dos mortos. Esse ponto aqui é chave, né? Porque esse é o grande milagre. Jesus ressuscitou dos mortos. Esse milagre da luz nos conduz a Jesus, e foi essa condução do cego a Jesus que importa para o grande milagre, que é a ressurreição. Vocês lembram, desde o apóstolo Paulo, desde a antiguidade, quando Paulo falou que Jesus ressuscitou, o pessoal deu as costas. Por quê? Porque não é politicamente correto. Por quê? Porque é consenso que mortos não ressuscitam. Se desenvolve consensos na sociedade hoje em que nós temos que nos adequar à sociedade. Se diz que é legítimo casar homem com homem, mulher com mulher, eu tenho que me adequar a isso, eu tenho que adaptar minha fé, porque é politicamente correto. E o Senhor mostra aqui que não é o politicamente correto que vale, é a revelação que vale, é aceitar que não sabemos e ser a revelação. Esse é um exemplo, estou falando de N outros, de conduta, de aceitação das coisas que vêm como corretas e que não tem respaldo na Bíblia. Então, a Bíblia nos apresenta Jesus que fez esses milagres e o maior de todos, a ressurreição. O que nós temos frente a nós aqui, então? Ou tudo isso foi uma ilusão desses autores, ou esse homem era mesmo o Filho de Deus. Foi a conclusão do cego. Ou eu então continuo cego, ou esse homem é o Filho de Deus. Não dá para achar que Jesus é bom, que ele só faz coisa boa, como o cego podia ter achado, e não chegar à conclusão de que elas falam que Jesus é Deus verdadeiro, o Filho de Deus, e que nos dá a salvação. Como o cego aceitou. Os fariseus negaram tudo, negaram até a bondade como homem de Jesus, negaram a divindade dele e a bondade dele. O homem acata a ação de Jesus, o homem cumpre as ordens de Jesus, vai até o poço, lava, faz o que Jesus faz. O homem cego, ignorante, manteve as suas convicções e evoluiu de uma aceitação de Jesus como um homem bom até a fé salvadora em Jesus. Esse é o ponto dessa história. Esse é a chave do milagre. Alguém quer fazer alguma pergunta? Temos 5 minutos. Ou menos, se não tiver pergunta, daí a gente encerra e pronto. Como é que eles complicavam muito o que aconteceu? Essa é a verdade. Eles ficavam tentando achar motivos para não aceitar. Fala bem alto, porque só eu escuto aqui, porque você fala para mim. Lembra? O microfone está em algum lugar do passado. É que o diácono é ele. Então. É estranho quando você fala que ele curou o cego e o cego desceu até o tanque de Siloé. Eu estive lá no local, eu vi, é uma descida violenta. Quer dizer que realmente ele foi curado mesmo, porque até um pastor viu que a gente caiu nessa descida lá, e ele enxerga bem. E esse povo todo que viu isso, diante de tanta soberba, né? Que só tinha uma direção de visão. Quando Jesus chegou, curou esse cego, eles perderam isso aí. O episódio foi marcante, né? Esse deve ter dado um rebuliço lá em Jerusalém. Foi. Gozado, você andando lá hoje, parece que o pessoal ainda não acredita nisso, nada disso aí. Pois é, Deus até hoje não acredita. Eles continuam cegos. Os que acreditam são cristãos. Tá. Basílio, você queria falar alguma coisa?
Fala aqui, ó. É muito interessante que os discípulos perguntaram para Jesus, e mestre, no 2, mestre, quem pecou? Seus pais, nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestem nele as obras de Deus. Então, e lá no 34, os fariseus, mas eles retrucaram, tu és nascido todo em pecado e nos ensinas a nós. Quer dizer, é um contraste tão grande entre o mendigo que agora está ensinando e sendo acusado por aqueles que estão cegos agora. Né? Os que não enxergam que estão falando. Os não enxergam, quer dizer, Jesus falou, olha, não, isso aconteceu para que se mostrasse a glória de Deus, ponto. Né? Fechou o assunto. Jesus coloca bem claro, não é esse o ponto, gente. Não desviem a questão. Esse não é o ponto. Vamos para o ponto certo. Aí os fariseus naquela fala... me lembra muito aquela piada que fizeram do Paulo Maluf. Vocês conhecem a piada do Paulo Maluf? É aquela que ele foi levado ao tribunal, né, e chegaram e falaram para ele assim, agora o senhor vai se defender. Aí ele chegou lá e falou assim, vocês estão falando isso de mim porque eu sou preto. Aí eles falaram, mas o senhor não é preto, doutor Paulo. Como isso? Aí ele falou, pois é, mas meus argumentos acabaram, eu estou usando os do Pita agora, porque não tenho mais argumento. É uma falta de argumento, né? Quer dizer, não tinha... Um fala que então porque eu sei que nasceu... Tá? Você nasceu em pecado, cala a boca. Então, é falta, né? Falta de ter o que dizer. Começa a falar bobagem. No 24, eles falam assim, os fariseus falam, dá glória a Deus. Nós sabemos que esse homem é pecador. Por que essa expressão, dá glória a Deus? A glória para eles era reconheça a lei e os profetas. Então, dá glória a Deus do ponto de vista farisaico, né? Reconhecer a lei e os profetas. Ele é professor. Ele também faz perguntas assim. Detalhe que ele estava falando ali ele disse que para chegar até o tanque ali do Siloé tem uma descida grande. Então ele estava sugerindo que ele já estava enxergando quando estava descendo, né? Porque senão ele iria cair. Na realidade existe um problema ali. O tanque de Siloé hoje ele é mais baixo do que era. Hoje nós temos as ruínas e aí você tem vários níveis para baixar. Hoje ele é mais fácil e o acesso era mais fácil no primeiro século. Tem um livro do Joaquim Jeremias, né? Jerusalém nos tempos de Jesus, em que ele faz um esquema das evidências arqueológicas da época, mostrando que o tanque de Siloé era de acesso mais fácil. E ele provavelmente foi conduzido até o tanque e passou a ver lá, porque foi isso que está descrito aqui, né? Ele pôs o lodo e foi com o olho fechado. Quando tirou o lodo, ele enxergava. A capacidade, existe eles não têm, os cegos não têm os sentidos mais desenvolvidos que os outros, mas têm uma percepção interior dos sentidos muito maior. Quer dizer, eles valorizam sons e tatos que nós não valorizamos e aprendem então essas coisas. Eu morava em São Paulo quando era jovem, na Vila Mariana, e tinha o Instituto Padre Chico. O Instituto Padre Chico é um instituto de cegos. E os cegos saíam de casa em casa pedindo contribuições mensais para o Instituto, iam todos de casa em casa sozinhos, só com a bengalinha na mão, e não erravam uma casa. E era cego. Nós vamos terminar fazendo uma oração, dando graças a Deus. Márcio, aproveitar que você está com o microfone, você ora terminando para nós? Eu sei que é uma busca, você já orou no culto, mas ora também. Senhor, nós te agradecemos pelo privilégio que o Senhor nos dá de
de estudarmos a Tua Palavra, de nos reunirmos com liberdade aqui nessa igreja, nessa cidade, nesse país, de estudarmos e aprendermos. Muito obrigado porque o Senhor tem aberto os nossos olhos para enxergarmos a Tua Palavra, a Tua verdade, o Teu amor, a Tua soberania. E que esse processo, Senhor, de enxergarmos cada vez mais o Senhor e a Tua vontade aconteça mais e mais em nossas vidas. E pedimos que o Senhor nos ajude, através do Teu Espírito Santo, a enxergarmos com o nosso coração, com a nossa mente, com os nossos olhos e reagirmos a tudo aquilo que o Senhor tem feito em nossas vidas. Nós te agradecemos e oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Um bom domingo e um bom feriado para todos. Dia 15.